Aleluia, glória a Deus. Eu quero pegar a deixa do pastor, do bispo Sérgio ontem, da adoração de hoje, e eu pedi permissão para o apóstolo para pregar junto com os meus dois filhos. Amém? É a primeira vez que nós fazemos isso. Eu não sei se eles estão mais nervosos ou eu. No início eu pensei, bom, nós vamos de camisa social, de gravata, de terno. No final da tarde eu falei assim, me dá uma camiseta sua, Vitor, avisa para o seu irmão para ir de camiseta. Eu preferi vir vestido deles do que eles vestido de mim. Eu acho que fica mais tranquilo assim para a gente ministrar junto. Amém? Amém? Pai, nós queremos entregar essa reunião diante do Teu trono. Queremos entregar as nossas casas, nossas famílias, os nossos queridos diante da Tua presença. Pai, eu oro agora pela minha família. Eu oro agora, Pai amado, por cada membro da minha casa, minha esposa, tudo que pertence a nós. Eu coloco a vida do Renan, a vida do Vitor, a vida da Alice, Pai amado, a vida da Mariana, Senhor, diante do Teu trono. Eu oro pedindo ao Senhor que venha guardar e proteger, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, queridos? Nosso tema hoje é paternidade igual identidade e sexualidade. Nós sabemos que nesses dias, nas nossas vidas, no que nós estamos vivendo, no tempo, nós sabemos que algo que se tornou muito banal atualmente no meio da sociedade é o que se chama de paternidade. É aquilo que a família ou aquilo que a sociedade tem dito sobre paternidade. Eu quero falar disso, nós vamos falar juntos sobre o que é essa paternidade. No livro de Romanos 8, 14 e 16, diz o seguinte. Posso ler? Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não recebeste o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Diz assim comigo: eu sou filho do Deus vivo. Eu tenho no meu espírito o Espírito de Deus. Amém, igreja? O sentido da paternidade nos nossos dias, ela tem sido perdida. A essência do ser pai nos nossos dias tem sido perdida. Mas o povo do Senhor, o evangélico, o povo que conhece a Deus, tem recebido uma unção de paternidade sobrenatural, aonde os ministérios têm sido restaurados e aonde a unção da paternidade apostólica tem restaurado a paternidade na família, aonde a unção sobrenatural de Deus tem dado novo sentido naquilo que é a paternidade. Ser pai não é simplesmente você gerar alguém, ou você dar comida para alguém, ou você ter alguém que leva o nome na certidão de nascimento. Ser pai vai além dessas coisas. Ser pai é formar pessoas. Homens, digam assim comigo: ser pai é formar alguém, diferente de mim, mas que eu tenho características minhas, do meu caráter, da minha vida, da minha identidade, para plantar em outra pessoa, que é o meu filho. A família, segundo os sociólogos, segundo a mídia, segundo as pessoas que estão aí fora escrevendo sobre família, diz que a família está passando por grandes mutações. Nós não cremos nisso, irmãos. Família é o centro da vontade de Deus. Você pode dizer amém? Família é o centro da vontade de Deus. Ser pai, ser mãe é o projeto de Deus, é o alvo específico de Deus. A família é a primeira esfera de socialização de uma pessoa. É onde a pessoa aprende no seu viver diário como se socializar, como ter contato, como conviver. É onde o pai e a mãe, e mais a mãe, começa a ensinar as primeiras regras de disciplinas, as primeiras regras de educação. E todo esse processo de formação, desde o seu nascimento, está intimamente ligado ao fator das afinidades que a pessoa desenvolve.
Todo esse processo que a pessoa vai levar para a sua vida inteira é resultado daquilo que ele recebeu quando criança. Amém, queridos? E o interessante, irmãos, primeiro boa noite, né? A gente fica meio tenso, meio nervoso, mas Deus está no controle. O interessante em relação à paternidade, se nós não conseguimos compreender o nosso Pai natural, nós não vamos conseguir entender o nosso Pai celestial. Então o que o diabo vem? O diabo ele vem deturbando a família para que nós tenhamos dificuldade em compreender quem é Deus. E aí é onde começa o erro. E a gente vai agora começar a trazer alguns pontos de como isso tem acontecido, como que começou isso, como que foi a trajetória. O primeiro ponto aí, a crise de formação intelectual, social e familiar. O que é isso? A gente começou aí, 30, 40 anos atrás, uma mudança na sociedade. Que mudança foi essa? Começou a surgir movimentos zen, movimentos hippies. A gente teve o Woodstock, a gente teve toda aquela geração, sexo, drogas, rock and roll, a liberdade sendo introduzida. A gente vinha de uma geração passada muito autoritária. As pessoas ali um pouco antes, década de 30, 20, elas eram muito reprimidas. Então começa a surgir um movimento do rock, começa a surgir um movimento das drogas, começa a surgir um movimento da liberdade, e aquilo começa a introduzir. E os pais de hoje são fruto dessa geração, da geração do amor livre, da geração de Woodstock. E o que isso faz? Muitas das vezes isso começa a interferir na nossa maneira de educar os nossos filhos. A gente começa a falar, não, o meu filho precisa de espaço. O meu filho de 8 anos de idade, eu tenho que dar espaço para ele. O meu filho de 6 anos de idade tem que ter espaço. E a gente começa a ser legalista demais com os filhos. A gente começa a agir de uma maneira muito errada. Irmãos, uma coisa eu posso falar. Se em algum momento da minha vida o meu pai percebesse que eu estava trilhando algum caminho errado, ele não teve medo e não respeitou meu espaço em entrar de sola, para falar assim, está errado. E não foram poucas vezes que ele teve que interferir na minha conduta, no meu caráter, na minha maneira de agir. E hoje em dia nós temos pais permissivos, nós temos pais passivos. O pai descobre que o filho está andando com um amiguinho que usa droga. Sabe o que ele faz? O meu filho não vai mexer com isso. Pai, chega no seu filho e fala, meu filho, não ande com essa pessoa. Meu filho, não aproxime. Meu filho, esse não é o caminho. Ensine os seus filhos no caminho que ele deve andar. Não aceite de maneira nenhuma que o diabo cerque os seus filhos. Sabe o que acontece? Os pais muitas das vezes têm medo de perder os filhos. Tem medo de acontecer alguma coisa. Não, se eu pressionar, se eu chegar junto, eu vou perder meu filho, eu tenho que deixar. Não, amados. É melhor você chegar junto, entrar de sola, do que perder seu filho para o mundo e para o diabo. Amém? Vocês estão compreendendo a necessidade de ter um pai presente? E a ausência do pai, a gente gera outra coisa. Eu tenho um amigo, ele não é cristão, a gente é amigo já desde da adolescência ali, dos 14, 15 anos. E quando ele estava ali na sua casa dos 20, 21 anos, ele me apareceu com a namorada. A namorada dele tinha 13 anos de idade. E a minha mãezinha ali assustou, queria pegar ele de cinto. Quando sabia a idade dela, quando descobriu que a mãe dessa criança fazia o seguinte, levou ela no ginecologista, comprou o anticoncepcional, começou a dar o anticoncepcional para ela e falou assim, minha filha, pode dormir aqui em casa com seu namorado. Quando ele ia lá em casa, minha mãe queria pegar ele de cinto. A gente que não deixava muito. Por que isso acontece hoje em dia? Isso é uma história bastante comum. A gente vê isso muito, por causa da ausência paterna. Se eu pegar o exemplo dessa casa, os pais estavam juntos, era uma família normal. Só que o pai era distante. O pai era ausente. O pai não se posicionava. Irmãos, quando a paternidade ela não vem, alguma coisa vai vir errado. O diabo, o mundo, os amigos vão adotar os seus filhos. E falando sobre esse lado que o Vitor colocou, eu sempre exponho os meus filhos publicamente. Eu nunca corrigi o Renan 2 vezes pelo mesmo assunto, mas o Vitor foi muitas vezes corrigido pela mesma coisa.
E algo que eu nunca deixei. Se entrou, gerou problema, eu entro de sola. Eu vou em cima. Por quê, irmãos? Existe essa história, não, respeita o espaço. Não. Dentro de casa, na minha casa, eu o respeito como homem, eu o respeito como pessoa, mas eu não posso respeitá-lo a ponto dele estar fazendo algo errado, e porque eu quero respeitá-lo, eu não vou em frente para corrigir e dar direção. Amém. Eu vou falar sobre o segundo tópico, que a falta de paternidade gera nas pessoas, gera nos filhos, e geram pessoas que não desejam crescer. O que acontece? Tem uma geração agora de adultos imaturos, adultos que não querem crescer, que querem ser eternamente crianças, adultos que não querem, que mesmo casados, eles querem ter a vida de solteiro. Tudo que eles tinham antes como solteiro, eles querem continuar tendo. Por exemplo, videogame. Não que eu seja contra videogame, meus irmãos, porque eu tenho um em casa que a minha esposa me deu de aniversário de casamento. Jogo todo sábado. Mas E ensina minha neta, né? ensina a minha filha a jogar. Mas assim, o que eu quero dizer é, quando esses vícios da adolescência, problemas de criança, você traz para a sua fase adulta, isso gera problemas na nossa vida. Isso é uma falta de paternidade. E o que nós vemos hoje em dia são pessoas que não querem ter nenhum tipo de responsabilidade. Eu vi muito no meu pai, ele sempre me ensinou a não ter medo de assumir responsabilidades. Um desses fatos é que eu casei novo, trabalho desde cedo e já sou pai. Por exemplo, dentro da minha empresa, algo não me vangloriando nem nada, porque a glória é para o Senhor Jesus. Quando eu fui promovido, a minha última promoção, promovido a gerente dentro da empresa, a frase que mais me marcou foi o que o meu chefe colocou num relatório da promoção. Apesar de novo, muita responsabilidade. Isso que eu quero passar para os irmãos hoje. Quando nós temos um pai que nos protege, nos mostra quem é o nosso pai verdadeiro, a nossa paternidade é totalmente restaurada e nós não crescemos na imaturidade. Nós não crescemos nesse problema de sempre querer ser aquela eterna criança, a síndrome de ser Peter Pan, né? A terra do nunca eu quero crescer, tá tudo bem assim, eu quero andar de skate a vida inteira, eu quero só jogar videogame, pegar as menininhas. E não é bem assim que funciona a vida. Nós temos que ter responsabilidade para com os nossos filhos, para que eles tenham a paternidade. Tudo na Bíblia, desde o início, do Gênesis até o Apocalipse, é o tempo todo Deus tentando restaurar a nossa paternidade. Eu fico doido com o assunto de paternidade, porque é algo que restaura a vida de muita gente. Tem muita gente totalmente destruída, que não tem um pingo de responsabilidade com nada, porque eles não tiveram pais que os protegeram. A falta da identidade hoje é algo que é muito forte no meio das famílias. A falta da identidade. A falta da identidade hoje, ela é algo muito forte no meio das famílias. Por quê? Existe uma pesquisa que circula no meio secular, no meio evangélico, uma pesquisa que mostra que 30% dos brasileiros não trazem o nome do pai na certidão de nascimento. Existe uma lei agora que tem que, se mencionou, sabe quem é o pai, pelo que eu entendo, os advogados estão aí, pode só chegar e dizer, o nome do pai é o fulano de tal, mas 30% dos brasileiros não possui o nome do pai na certidão de nascimento, não traz o nome da identidade. E isso foram pessoas criadas somente pelo pai, somente pela mãe. São pessoas que foram criadas sem uma figura paterna. Eu posso falar de mim, irmãos, eu tenho uma figura paterna não muito boa. Eu não tenho uma figura paterna boa, mas eu tenho um nível de cura que eu recebi muito grande em relação à paternidade. E quando eu lido com isso, eu posso falar de algumas coisas. Por exemplo, quando eu digo para as pessoas que eu sou tímido, ninguém acredita em mim. A minha timidez foi curada porque eu entendi a minha paternidade. Quando eu falo que eu comia unha de roer os dedos, que eu não dava conta de falar em público, que eu gaguejava, que eu tinha vergonha, as pessoas não acreditam. Você pensa que eu sempre fui assim. Não sou assim. Eu fui curado por Deus. A minha figura paterna foi completamente restaurada em Deus.
E essa falta de identidade tem gerado homens frágeis, uma geração inteira de pessoas imaturas, de pessoas frágeis, que estão buscando se firmar e estão perdidos, não tem fundamento. Sabe, a sociedade inteira está em crise. A sociedade está precisando de homens fortes, de famílias fortes, está precisando de homens que tenham uma posição em Deus, paterna, real, forte e verdadeira, para gerar fundamentos para a família. A paternidade perdida é um padrão dentro da família que foi destruído. A pessoa que não tem essa estrutura, ele se perde no meio da dificuldade. Quando um indivíduo está em formação e ele não tem uma boa estrutura de um macho, de uma figura masculina dentro de casa, eu lembro de ouvir o pastor Valdemar falar, e ele dizia o seguinte: você quer curar uma casa, cura o fator macho daquela família. Pega o macho da casa, cura o macho, cura o homem da família. Você quer que os filhos tenham cura, comece a curar o pai. Você quer que a família receba cura, cura a figura paterna dentro da família. E esses distúrbios, esses papéis invertidos, essa inversão do masculino, do feminino, essa estrutura, ela precisa ser definida na cabeça da criança, quando ela está em formação, para entender. Porque isso vai gerar nela muitas fixações, muitos problemas comportamentais, porque ele não tem uma boa estrutura de uma figura macho dentro de casa. Uma coisa que é muito séria: os papéis dentro da família precisam ser fundamentados na palavra de Deus. Quando há qualquer fracasso no meio da família, gera um desequilíbrio. Quando há qualquer posição do pai ou da mãe errada, os filhos serão filhos desequilibrados, o indivíduo. Eu quero contar um exemplo aqui que eu ouvi muitas vezes e não pedi permissão, viu, pastor Cimeison? Eu ouvi da sua esposa e eu vou contar, ela contando que quando a Amanda nasceu, cadê a Amanda? Ela estava dançando aqui, está ali atrás. A Amanda nasceu, eu lembro que o testemunho da Fabiana era dizendo que o Cimeison pediu para ela assim: pede para sua mãe, pede para minha mãe, deixar que eu quero cuidar da Amanda. Não deixa, foi verdade ou não é? Deixa que nós que vamos cuidar. Eu vejo essa responsabilidade no resultado da posição. A posição que se toma. Os pais hoje, com os papéis não são definidos, eles ficam transferindo a responsabilidade para o outro. Eles ficam passando a responsabilidade e não assumem a sua posição como indivíduo dentro da família. Amém. Dentro desses papéis que precisam ser definidos, nós temos o papel da mãe. A mãe, ela é de extrema importância, a maternidade. Ela gera um primeiro vínculo de relacionamento dentro da família. As primeiras manifestações de afetividade. Por exemplo, a nenenzinha, quando ela está mamando, ela tem o que, eu não lembro bem o nome, binômio, com a seu filho ou filha, que aquele contato visual gera um amor. Mas quem gera a identidade do filho é o pai. É através da nossa paternidade. E toda vez que essa paternidade ela é quebrada, novamente o que nós já falamos aqui, geram pessoas frágeis, frustradas e inseguras. Porque a parte que faltava do pai para encontrar essa identidade, formar a identidade da criança, foi perdida. E qual é o papel do macho da casa? Qual é o papel do homem da casa? O pai, ele é responsável por trazer a segurança. O pai é responsável de trazer a identidade, conforme meu irmão estava falando. É o pai que vai virar para o filho e falar assim: filho, você é homem. Esse é o comportamento de homem. É o pai também que vai virar para a filha e falar assim: filha, menina, é assim. Eu não lembro bem o nome do filme, mas me marcou muito. O filme, o pai pega a filha de 15 anos e fala assim: filha, vamos sair. A gente vai sair, vamos comprar uma roupa, você vai no salão, você vai fazer a unha, eu quero você linda hoje.
E ele pega essa filha e produz a filha, sai com a filha, faz um jantar lindo com a filha, dá um anel para a filha e fala a seguinte frase para a filha: filha, nenhum homem que não te tratar da forma que eu te tratei, ele não merece você. E sabe o que acontece hoje em dia? Os pais, homens, não ensinam as suas filhas a desejarem homens de Deus, a desejarem homens com caráter. Muitas das vezes os pais ficam: nossa, minha filha está namorando aquele rapaz, ele é tão estranho, ele é imaturo, ele é isso. Pai, você não ensinou a sua filha qual era o padrão. Ela ficou carente do padrão. Você não ensinou a ela a maneira conforme ela tinha que se comportar. O engraçado, e é o que eu falo sempre quando eu tenho oportunidade, é a maneira que meu pai inculcou algumas coisas na minha vida e na vida do meu irmão. A gente ouviu a seguinte frase: vocês têm que ser melhores maridos do que eu, melhores pais do que eu e muito mais melhores pastores do que eu. E a gente cresceu ouvindo isso. A gente cresceu vendo um homem de Deus. Então, quando você fica adulto, é muito mais fácil eu desejar ser um homem de Deus. E o normal, gente, para filho de pastor hoje em dia, é criar a versão de igreja. Lá em casa a gente não tem isso. A gente ama igreja. A gente ama a casa de Deus. A gente ama pessoas. Por quê? Porque pessoas é o que marca o coração de Deus. O que Deus está interessado é em pessoas. E meu pai conseguiu imprimir isso na minha vida e na vida do meu irmão. Muitas das vezes, quem que o seu filho chama quando ele está inseguro? É o amiguinho? É o Digimon? É o Pokémon? Quem ele chama? É o super-homem? É o Batman? Quem é o herói do seu filho? Todos nós temos momentos de insegurança, irmãos. Todos nós temos momentos, e principalmente a criança, quando ela está desenvolvendo, ela vai sentir medo quando ficar doente, ela vai sentir medo à noite, depois de ter assistido algum filme, depois de ter tido algum tipo de sonho. E quem ela tem chamado? Ela tem que chamar o pai. A segurança dela tem que vir do pai. Se ele não chama o pai, se ele chama o Pokémon, se ele chama o Digimon, se ele chama o Highlander, quem que tiver que chamar, está muito errado. A gente tem que começar a reavaliar a situação dos nossos filhos. Tem um som novamente. Quantos pais, eu me lembro que quando os meninos eram pequenos, as crises de medo, teve uma vez que eu viajei para Cuiabá e numa ministração lá me deram alguns livros de reiki, de maçonaria, e eu trouxe os livros para ler, que a minha pessoa tinha me dado, e pus numa cômoda dentro do quarto. E foram mais ou menos uns 3 meses, o Renan tendo pânico toda noite, 2, 3 vezes na noite. 2, 3 vezes à noite. E interessante, os meus filhos aprenderam a falar, eles nunca chamaram mãe de noite. Pai! Ela está aqui, pai! O Renan era pequeno, o Vitor, a Dina estava cansada, eu pegava de noite, ia lá na cama, falava para ela assim: fica quieta. Tirava o peito para fora, punha o menino para mamar, ficava vigiando, ele mamava com ela deitada, eu tirava, punha para rotar e carregava. Irmãos, eu sempre amei ser pai. Eu amo ser pai. Para mim, eu vejo o meu sonho, igual o Vitor estava dizendo, eles têm que alcançar muito mais do que eu alcancei. Eles precisam ser muito mais ungidos do que eu. Eles precisam alcançar coisas que eu não alcancei. Esse é o padrão bíblico. Amém, irmãos? Esse é o padrão de Deus. O caráter deles tem que ser maior do que o meu. E nesse período de medo lá de noite, o Renan chorava toda noite, irmãos. E a gente estava orando. Tinha 3 meses, irmão. Um dia a Dina estava limpando uma garagem lá fora. Ela falou: Espírito Santo de Deus, o Senhor sempre me ajudou. O Senhor sempre falou comigo. O Senhor sempre ministrou na minha vida. O que está gerando esse terror noturno no Renan? O Espírito disse para ela: são os livros que o Eurípides trouxe lá de Cuiabá. Eu fui lá, tirei os livros, ungi ele, acabou-se o problema do pânico dentro de casa. Sabe, quando os meninos falam dessas características, o pai, é só o Renan, tem uma filha que vai fazer 2 meses, agora dia 2. Eu lembro a semana passada, ele me contando e rindo e falando que a Mariana viajou. Foi antes para o Natal, para Mineiros, que a minha nora é lá de Mineiros, a esposa do Renan, e para fazer uma cirurgia no ombro, e a Alice ficou com o Renan.
Durante o dia ela passava lá em casa. Ele pegava ela no fim da tarde e levava para a casa dele. No domingo, ele trouxe ela de sandália laranja, de calça rosa, de tiara roxa. E alguém falou para ele assim, foi pai que vestiu. Ele falou, foi. Aí ele chegou no berçário, alguém falou assim, mas a sua esposa viajou e você está cuidando dela assim? Ela tem essa confiança. Eu falei, não estou entendendo. Por que eu não dou conta? Por que eu não? É minha filha. Sou eu. Eu não vou levar e entregar para minha mãe. Eu estou trabalhando para o meu pai, cuida. Mas de noite ela vai dormir comigo na minha casa. E ele dormiu os dias que a Mariana estava fora, com a Alice sozinha em casa. Às vezes a gente não consegue perceber que essa paternidade precisa ser mostrada. Eu não fui treinado para ser pai. Eu não fui treinado pela minha família para ser pai. A minha igreja, que eu frequentava antes, a Igreja de Cristo, eu tive curso para ser jovem, eu tive curso para casar, eu tive curso para poder educar os filhos, eu tive curso para poder ensinar, eu tive curso para aprender a trocar fralda. Troco fralda e sei passar fralda, que é as fraldas de pano, sei fazer, que é uma beleza. Se precisar de aula, me procura que eu ensino. Sei cuidar de umbigo, sei dar banho, sei fazer, irmãos. Porque para mim, e nesse negócio, não, irmãos, eu sou pai. E a minha posição vai gerar alguém forte ali na frente. Eu lembro que as primeiras vezes que meu filho Vitor foi para a igreja, ele estava aprendendo a falar. Ele chegou na igreja, e quando nós entramos dentro da igreja, ele disse o seguinte para mim, xixi, 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 xixi. Eu saí, levei ele lá para fora, porque com 1 ano e 2 meses não fazia, nenhum dos dois fazia mais xixi em fralda. Levei para fora, coloquei ele no vaso, ele estava de cueca, que eu te ensinava ele a fazer xixi. Falei, faz xixi, ele fez assim, shh, shh, shh. Do jeitinho que eu ensinava, ele vai, shh, shh. Vestiu roupa, saí. Entramos dentro da igreja no culto, sentamos, ele falou assim, aco, 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 quer aco, aco? Eu saí, dei água para ele, depois na boca, té não, gagai, té não, gagai, té não, gagai. Devolveu, tinha 2 anos. Sentei, começou a palavra, ele falou assim, cocô, 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 cocô. Eu saí com ele. Isso aconteceu por 2 domingos seguidos. No 3º domingo, o pai doido, desequilibrado aqui, ele estava bonito, ele estava de bermuda jeans, uma camiseta azul por baixo, uma camiseta regata, listadinha por cima, usando um tênis All-Star, vermelho e verde, lindíssimo. Sentei ele no colo, puxei a fralda, baixei a bunda dele de fora, peguei essa mão direita, fui na bunda dele, pá! Antes eu perguntei, você quer água? Você quer xixi? Quer fazer cocô? Não. Então, pá! Não me pede xixi nem cocô na igreja. Dei outro tapa. E quando chegar na igreja, vai para a salinha sem dar birro ou piti. E não chora. Eu nunca mais tive que corrigir o Vitor para fazer isso dentro da igreja. Ele tem uma cicatriz dentro do braço, que quando a igreja era nesse lado aqui, eu sentava, punha ele sentado do lado, ele tinha 6 anos, o Renan e a Dina. Eu levantava a mão, olhava no louvor, que eu olhava ele tinha sumido. Ele deitava debaixo dos bancos, saía de gatão, ia lá para o fundo e sumia. Na casa do Arashiro, quer ver o Arashiro aqui? Antigamente, aqui o Milton, está aqui. Na casa dele era um muro baixinho assim, que tinha umas setas de ponta para cima. Ele rasgou o braço lá um dia, numa reunião de manhã aqui, que a veia dele ficou exposta. Era uma benção, meu filho, irmãos. Ele apanhava antes de vir para a igreja, chegava em casa, apanhava de novo. Porque ele não tinha feito os acordos que a gente tinha. Não estou falando para você espancar seu filho, que hoje isso é proibido, né? Mas a Bíblia fala para não tirar a vara. Eu acho engraçado isso, falar de correção, porque hoje em dia a gente... Agora a gente não pode mais, o Estado quer controlar, não quer controlar a educação, o Estado não quer controlar a polícia, quer terceirizar tudo, mas o Estado quer controlar a maneira que você educa seu filho. Isso é engraçado, né? Então, e hoje em dia a gente fala, eu sentei a mão numa criança de 1 ano de idade, irmãos, todas as vezes que eu tive vara, foi porque eu precisei. E eu dou glória a Deus, porque eu tive vara. Porque isso moldou meu caráter. E algo que é importante, tinha ritual. O ritual era o seguinte, papai vai corrigir, vai para o quarto, baixa a calça, papai vai corrigir porque ama. Você fez isso, isso e isso. É 3 cintadas. Se tirar a bunda do rumo, eu zero de novo. Teve um dia que ele levou 11. Mas outra vez, foi a última vez que eu corrigi, tá, fiote? Tá.
Ele brigou com a mãe dele, e a mãe dele foi pegar ele e falou, bate aí, ó, bate, não dói, não tem jeito, não dói. E ela deu uma chinelada nele, eu falei, não dói não, então agora é comigo. Vamos pro quarto, baixa a calça e o papai vai corrigir. Pode bater. Foi na primeira, pum, eu falei, peraí, eu zerei. Você disse que não doía mais, agora é comigo. É 3, só para você nunca mais fazer isso com sua mãe. Foi a última vez, graças a A Deus. última vez do Renan, posso contar, filho? Ele era aluno do Colégio Querigma. A nossa querida Noemi já trabalhava aqui na escola. E teve, quando ela foi coordenadora aqui, e passou na sala de aula, deram o telefone da delegacia, do juizado, e disse para ele assim, se qualquer coisa que acontecer, que coisa tem um número, denuncia. Irmãos, eu morava aqui no Gentil Meireles, numa casa que a cozinha e a sala de jantar era embaixo, os quartos e a sala em cima. Eu escutei uma ingresia de Renan com Dona Dina e com o Renan, e ele, eu vou denunciar, eu não posso apanhar mais, é direito do Estatuto da Criança e do Adolescente de não ser corrigido, eu vou te denunciar. A terceira vez eu já estava lá em cima com 3 pulos e falei, agora você vai denunciar. Denuncia, senta do lado do telefone e denuncia enquanto eu estou te batendo para todo mundo escutar. Que eu estou te dizendo que é para ver que eu estou denunciando, eu estou sendo denunciado, que eu estou te corrigindo por causa da sua boca. Passou-se uns dias, a Dona Dina falou alguma coisa para ele e perguntou para ele assim, você não vai denunciar não? Falar em denunciar aqui, meu pai me mata. Irmãos, o engraçado é que meu pai sempre teve o cuidado porque filho, às vezes tira o pai do sério. O filho te deixa nervoso, o filho te estressa. Só que meu pai sempre teve o cuidado de nunca corrigir com raiva. Uma coisa que eu sempre ouvi ele falar, que ele nunca gostou de corrigir a gente depois de maiorzinho com a mão. A mão era para dar carinho. A mão era para dar amor. Então tinha o cinto. O cinto era para corrigir, que seria mais ou menos aí a vara. Irmãos, não deixe de corrigir os seus filhos. Não deixe. Se tivesse faltado a correção na minha vida, hoje eu não estava aqui. O seu filho, bonitinho, cheirosinho, que você dá banho, limpinho, perfumadinho, é um Adãozinho. A natureza pecaminosa nele está lá. E se você não corrigir, essa natureza cada dia mais vai aflorar. Essa natureza cada dia mais vai crescer. Eu acho bastante interessante que o meu pai, fomos criados pelas mesmas pessoas, parecemos um pouco, temos os olhos claros, mas ainda assim somos completamente diferentes um do outro. Eu e meu irmão, a gente tem temperamentos e a maneira de lidar com um é diferente da maneira de lidar com o outro. E algo que eu sempre ouvi do meu pai, quando ele queria checar, era a seguinte frase: confio em você, conferindo, desconfiando todo tempo. Repete. Isso não... Eu confio, desconfiando e conferindo. O tempo todo. Irmãos, e isso nunca, e ele falava isso para mim, e eu nunca achei que ele não confiava em mim. Eu nunca achei que ele não tinha confiança. E aí de mim, se eu chegasse em casa à noite ou à tarde, fosse direto para o meu quarto e não passasse na sala, não ficasse entulhado no meu quarto. Ele nunca foi lá me acusar de alguma coisa, mas algumas vezes ele foi lá, ô meu filho, como é que você está? Abraça o papai, deixa eu beijar, deixa eu brincar, para ver se tinha alguma coisa errada comigo, para ver o que eu tinha aprontado. Para te cheirar. Para me cheirar. Saber se tinha algum cheiro errado, alguma coisa fora do lugar. Ele fazia isso. Isso de maneira nenhuma nunca me ofendeu. Era necessário. Fazia parte do processo. Fazia parte daquilo que Deus queria formar na minha vida. E a gente tem que parar com isso. Um ponto importante. Então, amados, muitas das vezes o bispo Sérgio e o Marcos pregando ontem, eles falaram algo interessante. Do que os filhos reclamam? Que os pais gastam mais tempo com o celular. Irmão, você está perdendo quando você fica com o seu celular. Você está deixando de ver o que seu filho está fazendo. Você está deixando de ver o que seu filho está assistindo. E o diabo hoje em dia, a tecnologia é uma bênção, amados. A informação, a velocidade da informação é uma bênção, mas ela também é algo que tem que ser usado com responsabilidade. E hoje em dia, o que acontece? Muitas das vezes os pais, eles não têm o controle disso.
Muitos pais, muitas das vezes, não sabem o que o filho está assistindo. Não sabe o que está acontecendo com o seu filho. Ele não sabe com quem que ele está falando. O meu pai, ele é meio casca grossa. Ele tem essa aparência de brutão, forte. Às vezes ele até assusta. Mas eu nunca conheci um homem mais amoroso que meu pai. Eu nunca conheci alguém que da maneira dele sabia dar amor e carinho. Que soube sempre respeitar os meus sentimentos. Uma cena que me marcou muito, e hoje, na hora que a gente estava preparando, eu lembrei, foi quando a gente começa naquela idade de ter interesse no sexo oposto, né? E eu lembro que eu estava interessado numa menininha, e a menininha estava me arrebentando, me tirando, aprontando comigo, e tudo, e tal, e eu triste. Eu saí do culto, fui lá para fora, sentei no meio-fio do outro lado da rua, eu tinha 14 anos. O meu pai acho que saiu para ver alguma coisa no pátio, ele viu que eu estava lá. Ele saiu para ver alguma coisa. Na hora que ele me viu sentado do outro lado do pátio, triste, cabisbaixo, né? Desconsolado, ele foi lá. Meu filho, o que foi? Eu com aquela cara de choro, a lágrima solitária escorrendo no rosto. Falei, ai pai, aconteceu isso, está me matando na unha, está me torturando. Acabou minha vida, vou morrer. Já era. E ele virou para mim e falou assim, ele respeitou o que eu estava sentindo. Ele virou e falou, meu filho, para que você está desse jeito, meu filho? Dá uma de gostoso. Você é bonito, você é lindo, cara. Vai lá e não aconteceu nada, tá tudo bem. Vai conversar com seus amigos, vai entrosar, vai ser feliz. E faz questão de mostrar que você está bem. E aquilo me marcou. Irmãos, e por incrível que pareça, deu certo. No mesmo dia, a cidadãzinha chegou e falou, por que você está tão feliz? Aconteceu alguma coisa? Eu te fiz alguma coisa? Irmãos, então meu pai sempre respeitou. O meu pai sempre cuidou. Ele sempre me pôs no colo. E pai tem aquela mania de pensar que vai pôr o filho no colo, ele vai virar viado. Opa. Palavra. Boiola. Homossexual. E Cuidado a gente com o tem que você aquela fala. ideia. A gente tem aquela ideia. Mas não é assim. Irmãos, se você não passar isso para o seu filho, o risco dele tomar um caminho que você não deseja é muito maior. O meu pai sempre foi carinhoso comigo. E você pode perceber que eu sou bem homem. E ele sempre me colocou no colo. Ele sempre foi carinhoso, foi amoroso. Irmãos, a gente tem que prestar atenção. Quais são aquilo que tem influenciado. O que tem influenciado seu filho? Que música que ele tem ouvido? O que ele tem gostado? Porque a gente tem mania de não ter ídolos. Por causa do cristianismo, porque a gente critica demais a questão da igreja católica, aquela questão histórica da idolatria. Mas a gente tem influências, e muitas das vezes essas influências se transformam em ídolos, em deuses. Quais que são as influências do seu filho? Você presta atenção quais são os seus amigos? O meu pai, ele sempre fez questão de conhecer todos os meus amigos um a um, inclusive atendia em sala de libertação. Então era muito complicado, porque os coleguinhas chegavam lá, pastor, te amo tanto, pequei, errei, fiz isso. Aí ele chegava em casa, Vitor, onde você estava quando o ciclano fez isso? Então era complicado. E ele sempre fez questão de saber quem estava comigo. Ele sempre fez questão, ele nunca me prendeu dentro de casa. Eu sempre tive liberdade para ir e vir quando eu queria, mas ele fazia questão de saber quem eram os pais de onde eu estava. Ele sabia a questão de conhecer, ele ia atrás, ele tentava entender. Nós temos que ter esse cuidado com os nossos filhos. Nós temos que começar a prestar maior atenção na nossa casa. Amém? E dentro desse assunto, né, onde não há paternidade, é algo muito interessante que a paternidade ela é responsável pelo cuidado da família. E onde tem falhas, se estabelece um problema. Muitas das vezes nós falamos aqui muito do nosso histórico com o nosso pai, eu, meu irmão, como que funcionava lá em casa, assim, tá, da vez que eu quis ligar para a polícia, não lembro para quem que era. Mas o mais importante de tudo é restaurar não só a paternidade, mas nós temos que entender de quem nós somos filhos. A nossa identidade de filhos tem que ser restaurada junto com a nossa paternidade.
Algo me marcou muito quando a minha esposa ainda estava grávida. Nós fomos fazer uma ultrassom, minha nenenzinha ainda era um embriãozinho. E o médico que estava fazendo a ultrassom perguntou assim: mas vocês são tão novinhos, por que vocês quiseram ter filho? Aconteceu? Casou por causa disso? A gente falou: não, a gente decidiu, mas vocês têm que aproveitar a vida. Como assim? Vocês são muito novos. Ele que não sabe o tanto que é bom ser pai. Ele que não tem noção o tanto que é aproveitar a vida, acordar cedo, olhar para minha princesinha e eu ver o sorriso dela. Ele que não sabe o que é aproveitar a vida de verdade. E hoje em dia, dentro da igreja, isso acontece muito. O pai ausente e embora presente. O que é isso? É aquele pai que acha que o fato dele estar dentro de casa quer dizer que ele é um pai presente. Porque ele entra em casa, a responsabilidade total é da mãe, ele entra em casa, vê o jornal, senta, vai mexer no celular, lê uma revista, e ele se torna o quê? Ele se torna um pai punitivo, ou o pai do medo, porque ele é usado o tempo todo como ameaça. Se você não fizer isso, eu vou chamar seu pai. Mas durante toda a educação ele não está próximo, ele só aparece na hora de punir. E depois a gente se pergunta por que os nossos filhos não conseguem ver Deus como pai, e só como um Deus juiz. Porque nós só entramos como juiz, nós só entramos na hora de punir, né? E nós não podemos ser assim. Nós temos que estar presentes, mas de alma, corpo e espírito. E existem também o tipo de pai, os pais recompensadores. Se você fizer isso, eu vou te dar aquilo. Faz isso, que aquilo lá já está garantido. Também eu acredito que não é assim que funciona, porque não foi assim que eu aprendi. Muita gente pode estar aí pensando assim: mas você é pai tem 10 meses, como que você tem autoridade para falar sobre paternidade? Eu vi o meu pai fazendo, e ele viu do pai. Então eu tenho autoridade para falar sobre paternidade. Amém. E finalizando, as crianças com esse problema de paternidade, os filhos vão buscar afetos paternais em relacionamentos errados. Porque sempre a falta da paternidade, a falta da proteção, a falta do conhecimento de identidade de filho vai gerar isso. O que vai acontecer? De repente, igual já foi falado, seu filho vai entrar no relacionamento homossexual e você nem sabe por quê. Você pensa assim: eu estava lá todo dia, como que isso aconteceu? O que adianta estar somente lá no corpo? Amém? Algo que me marcou muito foi alguns momentos com a minha sobrinha. Quando ela nasceu prematura. Ela teve uma série de complicações. Ela ficou quantos dias na UTI, Renan? 11 dias na UTI. E a cena que mais me marcou foi ela saindo da UTI. O meu irmão saiu branco, né? A gente pensou que tinha acontecido alguma coisa da sala de parto. Ele não estava conseguindo respirar, faltou ar, ele ficou... Aí a gente: o que aconteceu? A Mariana está bem, a Alice está bem, o que aconteceu? Ele: gente, eu só estou nervoso, fica tranquilo, está tudo bem. E assim que ela saiu, ela subiu para a UTI, por uma série de complicações médicas. O meu irmão, na hora que ela saiu da UTI, ela já foi para a sala, lá para o lugar, e lá ele ficou, ele só queria ficar perto dela. Ele só queria estar com ela, ele só queria saber se ela estava bem. E no decorrer desse começo dele se tornar pai, e eu vi o tanto que ele cresceu, o tanto que ele amadureceu, o tanto que ele entendeu algumas coisas. E o dia que ela chegou da UTI, eu até tirei uma foto disso, ele todo preocupado de pegar ela, e o meu pai chamou ele, vem cá meu filho, deixa eu te ensinar a pegar. É assim que pega. E daquele dia para frente, ele sempre quer pegar ela, ele sempre quer brincar com ela. Amém? E na hora que ela nasceu, ele falou para mim assim: estou decretando jejum. Eu só como comida, só vou beber líquidos, eu só como comida o dia que a minha filha sair da UTI. E o dia que ele saiu da UTI, ele trouxe ela no bebê conforto, entrou dentro de casa, chamou no quarto e falou assim: pai, me ensina a pegar. Eu não tive coragem de pegar enquanto o senhor não estava aqui. Então me ensina como é que eu pego. Aquilo para mim Sabe, irmãos, as pessoas não possuem problema com maternidade. Ela sabe da barriga que ela saiu. Ela sabe que ela foi gerada numa barriga. Ela pode ter problema de relacionamentos maternos.
Mas a paternidade, se ela não conviver, se ela não lidar com a paternidade, aquilo não é formado nela. Eu lembro de um exemplo que eu ouvi esses dias, o pastor Cristiano Kiko, falando para a gente. Ele tem um discípulo na igreja dele. A mãe ficou grávida e o pai desapareceu, nunca mais teve contato. E ele mora num condomínio aqui no Goiânia 2, e lá ele tem um amigo do condomínio, que estava na academia com ele, falava: rapaz, você parece demais alguém que eu conheço. Você não tem um irmão mais velho? Não, não tem. Passou os dias, falou: cara, mas você parece demais. Você é um cara idêntico ao meu amigo. Falou: não, não tem outra pessoa, não tem irmão mais velho. Eu não conheço meu pai. Passou. Aí, outra semana, para outro dia, o cara falou assim: cara, você é a cara do Aguinaldo, não tem jeito. Ele falou: bom, se esse cara se chama Aguinaldo, eu quero conhecer ele, porque eu não sei quem é meu pai, e meu pai se chama Aguinaldo. O que deu? Era o pai dele. Ele tinha se convertido em uma igreja, e nessa igreja, esse senhor, 2 anos depois que ele afastou do filho, perdeu o contato, não conseguiu mais contato, a mãe foi para um caminho, e ele não teve mais contato, ele se converteu, estava na igreja, casado, com filhos, outra família. O que resolveu? Resumiu, ele conheceu o pai dele, os outros irmãos, e o pai dele falou para ele: eu não quero ser seu pai, eu quero desenvolver um relacionamento com você para me aprender a ser seu pai. E ele disse para o pastor Cristiano a seguinte coisa: antes de conhecer meu pai, eu via Deus como uma fumaça, um ser etéreo. Depois que eu conheci meu pai, que eu entendi meu pai, que eu tive contato com meu pai, eu consegui compreender Deus como pai. Muitas pessoas não conseguem ter esse relacionamento com o pai. Tem uma identidade torcida e uma sexualidade não alinhada. É a figura do pai quem dá a identidade. Quantas vezes eu beijava o Vitor, cheirava o Renan e falava para ele: gente, vocês estão com cheiro de macaco, vai tomar banho, mas vocês estão com cheiro de macho. Isso é cheiro de macho, vai tomar banho. E eu falava: vocês têm cara de homem, tem jeito de homem, tem cheiro de homem. Só mais uma do Vitor, né? O Vitor teve uma época que ele dava... obrigado, sapatinha, lá vai tratar. Um dia eu falei para ele: que coisa mais abichonante. Que coisa pitizenta. Você está parecendo a dona ali da rua, da esquina. Falei: que coisa mais bichonza, meu filho. Você já viu eu dar esse esquete, chilique desse jeito? Irmãos, nunca mais ele deu esquete e deu chilique. Verdade. Que, sabe? E lá em casa não tem esse negócio de meio termo. Caráter, identidade, personalidade. O pai, a Bíblia ensina que o pai gera, a mãe gesta. Presta atenção. O pai gera. A semente que gera vida espiritual, a semente que gera vida no espírito, Zacarias 12:1, ela está dentro da semente do homem. O espírito é gerado pela semente do homem. Quando entra em contato com a semente da mulher, o óvulo em contato com a semente que gera o espírito, que geram a alma, entra em contato com o óvulo, que é a semente que gera um corpo, forma uma pessoa. A mãe gesta, o homem gera. Por isso que ninguém tem problema com maternidade. Ela gesta um corpo para aquele espírito, para aquela alma que foi gerada. Mas isso é questão teológica, eu não quero entrar na sua teologia. Eu quero dizer que é algo que o Espírito está ministrando no meu coração e eu tenho aprendido. Como eu preciso e tenho ensinado os meus discípulos a serem pais. Não é verdade, Fabiano Alcântara? Posso falar do Fabiano que eu bato com gosto de gás. Como eu tenho me preocupado com isso? Por que alguém tem pai presente e se sente órfão? Tem muitos pais que não resolvem problemas. Tem muito pai que não resolve conflito, ele é um gerador de conflito, ele tem dificuldade. Isso gera nas pessoas esse sentimento de orfandade e de abandono. Nós lidamos o tempo inteiro com esse sentimento de orfandade. Está dentro da igreja, está dentro do discipulado forte, está junto com os filhos, mas tem um sentimento de ser órfão, porque a figura paterna não resolvia conflitos. Passivo.
Houve uma situação há poucos dias atrás que eu me envolvi com ela. E eu orava e não tinha liberdade para entrar. Quando Deus falou para mim, você pegou. Quando eu falei, eu peguei a situação, eu entrei de sola. Teve dias do Vitor falar, eu vou sair. Eu falo, não vai. Eu vou sair. Eu disse, não vai. 17 para 18 anos. Estou saindo. Desculpa, irmão, se eu vou afrontar alguém. Eu pá a mão na orelha. Entra, porque senão eu te quebro de pau. E você não sai. A autoridade é minha. Para dentro. Senta aí. Mas a hora que ela vai fazer alguma coisa, eu falo, vai meu filho, estou aqui para te abençoar. Irmãos, que alegria ministrar com os meus filhos. Rapaz, eu não sabia que eles pregavam tão bem. E o Vitor sempre fala que a unção dele vai ser maior do que a minha. Mas eu quero te falar de alguma coisa que nós precisamos ser curados hoje. É dessa orfandade. Como que você é pai na vida dos seus filhos? Eu queria chamar homens, pais fortes. Queria que o Cimei viesse para cá. Fredson, pastor Paulo, Maurílio. Fica aqui embaixo. Outros pastores que quiserem vir. Porque, fica aqui. Pode colocar essa música para mim, só o áudio dela, da primeira música. Pastores, eu quero pedir para você vir para cá, se você puder me ajudar. Bispos, vocês estão aqui. O Vitor, o Renan, se quiser me ajudar, pode vir. Eu quero orar primeiro. Pastor Ivanor, pai do Lucas, Ivanelli. Bispo Serdão. Eu quero orar, ou melhor, estes homens aqui. Bispo Geisler, por favor. Apóstolo Joel, que puder nos ajudar. Eu quero orar por pessoas que têm um sentimento de orfandade, para sair do seu lugar, vir aqui, dar um abraço nesses homens e dizer, eu quero ser curado dessa orfandade hoje. Abre mais um pouquinho, abre espaço para as pessoas chegar perto de vocês. Eu sei que tem muita gente que precisa disso, de um abraço, de uma oração. Eu estou aqui hoje para trabalhar essa figura de paternidade. Você quer fazer isso? Sai do seu lugar e vem aqui. Eu quero orar por você. Esse homem que está aqui vai orar por você. Pastor Marcos, vem. Eu quero orar por você. Eu sei que tem homens assim. Eu sei que tem mulheres que não tiveram a figura paterna forte. Eu sei que tem mulheres que foram violadas, espancadas pelo pai. Uma vez eu atendi uma pastora que ela chorava e reclamava porque o pai nunca tinha comprado chinelos para ela. Eu quero te dar liberdade. Sai, seu pai está ausente, mas aqui tem um homem de Deus para te abraçar, para orar com você. Eu quero dizer para você, vem aqui ser curado. Vem aqui ser curado. Vem aqui receber um amor de pai. Sabe, aqui está um homem de Deus para te abraçar. Aqui está um homem que vai colocar a mão e te abraçar. Sabe, talvez você vai ter que ministrar. Pode atender. Renan tem liberdade, ministra. Com abraços, com amor. Pastor Zé Luiz aqui, pastor Fabiano. Sai do seu lugar. Vem ser curado. Vem ser curado dessa orfandade. Eu queria que mais líderes, homens que se dispossem. Pastores, Rock, quem está aí, vem para cá, vem me ajudar aqui. Hoje é um dia de Deus curar essa orfandade do meio da igreja. Hoje é dia de Deus restaurar. Hoje é dia de Deus te pegar e colocar no colo. Hoje é dia do Senhor te restaurar na orfandade. Sabe, talvez você tenha dificuldade com o pai. Ele é muito jovem, muito pequeno, mas ele pode ministrar na sua vida. Receba do amor do Pai. Recebe, meu irmão, é o amor do Pai que te restaura. É o amor do Pai que te restaura. É o amor do Pai. Apóstolo, desce hora para assinar, a secretária está ali atrás. A secretária quer assinar, ela está chorando. Secretária, está ali atrás. Aqui atrás. Aqui, ó. Já levou para o meio.
bom você estar aqui. Noemi. Deixa a música tocar, Liginha. Pode colocar para tocar. Eu sei que deixa Deus te curar. Deixa Deus te curar. Deixa Deus te curar. Eu sei que tem pessoas que precisam de cura hoje. Recebe o que te faltou. Pode vir aqui, os pastores estão aqui. As nossas pastoras hoje, as nossas bispas são intercessoras. Estenda a mão, auxilie. É a figura do Pai. Se tem que liberar perdão, libere perdão. Vem para cá, se você quer dar um abraço forte, sai do seu lugar. Nós estamos vivendo um tempo de cura nas famílias. É um tempo de cura nessa paternidade. Vai levantando e vem, irmão. Sei que tem muitas pessoas aqui. Pastor Célio, vem para cá nos ajudar. Por que você está aí? Dá o Arthur para alguém. Filho meu, recebe cura. Recebe cura. Seja curado, meu irmão. Seja curado, minha irmã. O Senhor te cura dessa orfandade hoje. Talvez você nunca tocou alguém. Pode vir, o pastor Ivanor está livre aqui. Você pode sair do seu lugar e vir aqui. Tua sorte eu mudarei. Achega-te a mim. Achega-te a mim. Eu também me achegarei. Deixa o Senhor te tomar no colo. Te tomarei em meu colo. A igreja pode ficar de pé. Você pode ficar de pé. Novas vestes te darei, filho amado. Se você quer vir aqui, venha. Meu filho amado. Você quer vir pra cá, venha. Não perca essa oportunidade. Receba o amor do Pai. Oh, papai. Recebe o amor do Pai na sua vida. Dizer, filho meu, estou aqui. Deixa Jesus te curar. Deixa Jesus te sarar. De te encontrar. Deixa Jesus te sarar. Quero te abraçar. Deixa Jesus te pegar no colo. Não desistiu. Oh, Deus não desistiu de você. Só vou orar e tá. Só vou orar e tá. Quero orar ainda. Pode deixar a música. Eu falei da orfandade. Agora, eu quero orar pela paternidade que falhou. Eu quero orar pelos pais que estão aqui. Eu preciso de um homem aqui com a pastora Rita. A pastora. Eu quero orar pela paternidade sua agora, homem. Eu quero orar para Deus te curar para ser pai. Eu gosto muito de falar do Davi, meu filho. Todo mundo conhece o Davi, meu filho. Todo mundo conhece a história do bispo Adilson e da bispa Ninha.
Eu olho para ele, ele é filho do coração, e do coração grande. Eu vejo o Arthur hoje, do Célio e da Vívia. Que menino precioso. E eu queria, Pai, orar pelos pais. Eu sei, nós estamos com o tempo corrido, mas eu não posso deixar isso. Pai, você está com alguém? Você está com a sua família? Eu quero orar por você. Você tem jeito de juntar seus filhos aí? Não seja religioso agora. Junta a esposa e os filhos, junta lá. Você não tem alguém da sua família aí? Junta com outro irmão. Mas junta seus filhos. Se não tem espaço no banco, sai para o corredor. Sai para o corredor. Mas você não vai fazer aquela montinho religioso, não. Sai para o corredor. Sai para o corredor. É impossível termos pais que não são sarados, irmãos. É impossível termos pais que não têm coragem de dar um beijo, de dar um abraço, de olhar no olho, de falar me perdoa, de falar eu te amo. É impossível. É impossível não termos pais assim. Se está aí, chega perto, faz uma rodinha, um montinho. Chega perto. Eu quero orar. Eu quero te dar a oportunidade. Ora com a sua casa, com a sua família. Olha no olho. Pede perdão se precisar. Mas seja curado hoje na paternidade. Os filhos do Fabiano, ele está chamando os filhos dele aqui. Stephanie, cadê a Stephanie? Cadê o Mateuzinho? Doutor Plinópio com os pais, com a grande. Chega junto, irmão. Dá um beijo. Enquanto essa música toca. Põe a esposa junto, irmão. Não exclui a esposa, não. Sai pro corredor que dá para vocês fazerem um montinho. E conserta. Conserta a paternidade. Fala. Fala. Fala das decepções. Fala da mágoa. Fala das traições. Fala do abandono. Fala do abandono. Fala dos medos. Fala das dores, das dificuldades, mas sai daqui hoje curado. Yeah! Recebe cura, meu irmão. Irmão, não fica olhando para mim, não. Ora aí. Junta todo mundo aí, ora. Se você está sozinho, acha alguém para ficar perto de você. Chega junto. Ministra na sua família. Não adianta você ministrar para outros e não ministrar para os seus filhos. Ministra na sua família. Ministra na vida dos seus filhos. Retoma a autoridade e proteção sobre eles. Retoma a autoridade e proteção. Eles estão precisando do macho. Eles estão precisando de um homem. Não é só para bater, para corrigir. É para amar. Para amar muito, Pai. Para amar muito, Pai. E se errar, pedir perdão, Pai. Mudar de atitude, Pai. Pai, você precisa mudar a sua conduta. Você precisa mudar a sua conduta este ano. Deixa o amor do Pai entrar aí. Oh, amor do Pai. Amor do Pai. Receba o amor do Pai na tua vida. Receba o amor do Senhor na tua vida. Ser curado, ser protegido, ser restaurado. Ser curado como fator macho, fator homem.